amada. Meu passado é uma história, o futuro está sendo escrito por mim. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à última live antes da sua aprovação. Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira à noite. Sejam muito bem-vindos, porque afinal de contas foi uma jornada, né? Foi uma jornada intensa, uma jornada de estudo, independentemente do quanto você conseguiu estudar, do quanto você não conseguiu estudar, já não é mais dia, hora e momento para você ficar pensando no que não fez. Agora você precisa pensar o que você deve fazer amanhã, sábado, e fazer no domingo, que é o dia da tua aprovação. Então, acalme o teu coração, acalme aí. Pega papel e caneta na mão, vou mostrar assim alguns slides. Lá na plataforma de vocês, talvez até no grupo, não sei se a gente vai disponibilizar, mas vão estar os PDFs aqui do que eu vou mostrar para vocês, tá? Aliás, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Dê só um sinal positivo para que tudo corra bem, tudo corra tudo sossegado aqui nessa live, porque chega de imprevistos, né, gente? Eu gosto de falar que imprevistos são sempre previstos. A gente só não sabe o dia, o horário e o grau. Então, nessa jornada de estudo, eu imagino que muita coisa aconteceu. Alguns até falam assim, é coisa do capeta. Não, cara, é a tua vida real acontecendo. É a tua vida real, essa é a vida. E a gente precisa enfrentar isso com maturidade, com controle emocional, sempre pensando assim, ó, tá tudo conforme o esperado. Por quê? Porque imprevistos são previstos. Imprevistos são esperados. Daqui até domingo, pode ser que aconteça um imprevisto aí, pode ou não pode? Claro que pode. Pode ser que aconteça uma coisa ruim, desagradável? Pode. Mas aí na hora que isso acontecer, você vai falar assim, tá tudo conforme o esperado. Daqui até o dia da prova, daqui até a prova, que será domingo, eu queria que vocês entendessem o jogo da tua mente. Tá tudo agora na tua mente. Não é mais o jogo de penal, constitucional, administrativo, é jogo do teu pensamento. Quanto mais você controlar o teu pensamento daqui até a prova, mais preparado você estará no dia da prova. Por quê? Porque você vai estar calmo. Gente, daqui para frente, talvez amanhã você faça uma revisão de leve, tá tudo bem, tudo tranquilo, nada muito intenso. Mas no domingo, você tem que estar com o cérebro descansado. E cérebro descansado significa uma noite de sono regular, uma noite de sono que realmente descansa o cérebro e não apenas o corpo, há uma diferença. Seu cérebro, seu corpo precisa estar devidamente hidratado. Ó, isso aqui já é a terceira do dia, tá? Isso aqui já é a terceira do dia. Seu corpo tem que estar devidamente hidratado, senão você vai ter dor de cabeça, você não vai estar bem lá no dia. E daqui para lá, evita conversa com as pessoas desnecessárias, até pessoas da tua própria família. Evita, sai na tangente, sabe? Sai, cai fora dessas conversas, tá bom? Qual é o meu objetivo aqui na live de hoje, então? Vamos lá. Meu objetivo aqui é trazer algumas informações práticas, porque o que você tinha para estudar, você já estudou. Só que tem muita gente que sabe, tem muita gente que conhece, tem muita gente que tem conteúdo suficiente para fazer 40 pontos. Mas se não tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, é nadar, nadar e morrer na praia. E é isso que a gente não quer. Por isso que eu vou falar aqui com vocês sobre a prova em si, a gestão da prova, a gestão do tempo da prova, a gestão sobre a execução da prova. Vou falar de gestão das emoções, vai que aconteça uma crise de ansiedade pouco antes da prova, durante a prova a gente não quer isso. E o que a gente faz, então, quando der um branco ou com as questões em branco, que você realmente deixou em branco, principalmente aquelas questões que você não estudou. Teve muitas disciplinas que você não estudou, não teve? Ambiental, internacional, teve financeiro, teve matérias aí que você talvez nem pegou, você não tem a menor noção. Então você vai deixar algumas questões em branco. O que a gente vai fazer com essas questões, tá bom? Então vamos lá, sem delongas. Deixa eu compartilhar aqui para nos guiar, tá? Vou começar por aqui, ó. Olha a importância da live de hoje, senhoras e senhores. Olha a importância da live de hoje, beleza? Primeiro,
Vamos lembrar que a sua prova tem 5 horas de duração, ok? Dentro dessas 5 horas, nós precisamos ler 80 questões, o comando de 80 questões, ler 80 perguntas. Precisaremos ler 320 alternativas e precisamos ir 80 vezes no gabarito para marcar a alternativa correta. É muita coisa. A verdade é essa. É muita coisa aqui dentro. Por isso, ó, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse negócio aqui que não deu certo, não. Parei. Eu achei que voltava ao normal aqui quando eu pedisse. Desculpa, gente. Goiabei aqui. Bom, beleza. Então vamos lá. Significa então que você tem 480 ações. 80 mais 320 mais 80, você tem 480 ações para fazer em 5 horas, ou seja, 300 minutos. Significa dizer então que você tem 37 segundos para ler uma questão, ler as 4 alternativas e ainda marcar no gabarito. 37 segundos para cada uma delas. No total, por questão, você dispõe então de 3 minutos e 45 segundos. A pergunta é muito ou é pouco? Depende. Depende, porque tem algumas questões que são curtinhas. Tem questões que narram um fato bem curtinho e as alternativas às vezes é só uma linha. Agora, tem questões que narram um caso hipotético um pouco maior e traz alternativas que tem 2, 3 linhas, então isso depende. Então, por isso que isso é uma média, tudo bem? Agora, o que eu posso dizer para vocês é acalmem o coração de vocês. Por favor, acalmem o coração de vocês. A UAB fez a prova, sim, para dificultar a sua vida? Fez, claro que fez. Aliás, esse é o papel da UAB, do Conselho Federal, é isso, tá? O Conselho Federal não quer saber da sua anuidade, porque a anuidade, você que estudou ética, sabe que um percentual muito pequeno vai para o Conselho Federal. Agora, a prova da UAB, né, o exame da UAB é responsabilidade do Conselho Federal, então eles lucram muito com isso. O fato é, não se desesperem, porque a ideia dessa live é justamente dizer, então, como fazer a melhor gestão. Então anotem aí as dicas que eu quero que vocês façam para não se perderem no tempo, não se perderem, não se complicarem, tá? Então a primeira coisa que você vai escolher, tá? Comece pelas disciplinas que você tem mais domínio e familiaridade. Então você não vai começar pelas disciplinas que você não estudou. Você não vai começar pela disciplina que você tem maior dificuldade. Você vai começar pelas disciplinas que você tem mais domínio. Léo, mas como é que eu sei disso? Olha aqui, ó. É só você olhar essa lista aqui, ó. Aqui está a ordem das disciplinas e a posição das questões na prova. Então, de cara, você vai encontrar ética. Ética são 8 questões. Então, a questão 1 a 8 é ética. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai fazer uma lista aí das suas 5 disciplinas que você tem maior facilidade ou você tem menos dificuldade, tudo bem? Então, quais são as disciplinas aí que você tem maior familiaridade ou menor dificuldade? Aí, você vai colocar numa escala assim. Vamos imaginar que a disciplina que você tem maior facilidade é penal. Então, você vai começar pela questão, olha aqui, ó, questão 57. Beleza? Então, você vai começar por penal, questão 57. Quer dizer, já eu te dou uma outra dica, mas você vai lá para a questão 57. 57 começa, então, penal. Basta lembrar da 57, tá bom? Penal e processo penal. Então, já acelera, ó. Já acelera, tá vendo aqui? Beleza? Não, Léo. Minha praia é trabalho. Minha praia é trabalho. Não consegui entender isso, não, mas se tua praia for trabalho, meu filho, vá lá para a questão 71. É lá que começa o trabalho. Tem aquela galera que gosta de previdenciário, né? Então, beleza, tá aqui previdenciário, ó, questão 69. Léo, minha praia é constitucional, questão 11. Então, eu quero que você lembre, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Ave Maria. Deus me livre você falar assim, eu não consigo memorizar. Quem sou eu para te obrigar a memorizar? Mas você pelo menos lembrar mais ou menos onde começam as disciplinas, embora eu não acho que isso aqui seja tão difícil, memorizar 4 ou 5 disciplinas onde elas começam. Por quê? Porque isso vai fazer você começar o jogo ganhando. E eu quero que você comece o jogo ganhando. Tá bom? Isso vai te dar tranquilidade, isso vai te dar mais sossego, isso vai te dar mais confiança. E quanto mais confiança, quanto mais autoconfiança você tiver, melhor. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que o jogo é um jogo de mentalidade. Aí você vira para mim e fala assim, Léo,
Eu gosto de penal e resolvi começar pro penal, mas penal tava treva. Tá tudo dentro do combinado. Tá tudo dentro do combinado, porque você não controla. Você não controla a OAB, você não controla a FGV. Você pode até fazer uma piadinha, assim, vixe, me lasquei. Mas é só piadinha mesmo. Porque o teu foco tá o quê? Nos 40 pontos. Teu foco não está só em penal, teu foco está nos 40 pontos. Então não perca a concentração, não perca o foco dos 40 pontos, beleza? Dê o teu melhor. Mesmo que aquela matéria que você achava que ia arrebentar, você foi lá e viu que estava difícil. Calma. Se tá difícil para você, tá difícil para todo mundo, tá todo mundo dentro do mesmo jogo, combinado? Show de bola, então. Então, só que tem uma outra dica que eu queria dar para vocês. Olha só. Lembra que eu falei para vocês para começar pela disciplina? Então, por exemplo, penal. Penal a gente viu que começa pela 57, não é? Eu queria te dar uma outra dica aqui, tá? Se você lembrar, se não lembrar, tá tudo bem, mas se você lembrar, eu queria que você pulasse a primeira questão de cada disciplina. Isso mesmo, pular a primeira questão de cada disciplina, das disciplinas que você escolher, tá? Então vamos pensar assim, ó. A matéria que você mais gosta e mais domina é constitucional. Então você vai direto para a questão 11. Você vai começar pela 11 e não pela questão 1, tá bom? Aliás, eu sei que tem muito aluno meu que gosta de começar logo por ética, né? Porque foi a matéria que mais estudou e tá tudo bem, tranquilo, tá? Só que você vai pular a primeira questão. Então, se você for começar por constitucional, você não vai fazer primeira a 11, você vai fazer primeira a 12 ou a 13. Se você for começar por, deixa eu ver aqui, administrativo, você vai lá para a questão 30, mas você não vai fazer primeiro a 30. Você vai fazer primeiro a 31 ou a 32, depois você volta para 30. Por que isso, Léo? É uma estratégia muito antiga do CESP, da FGV, da FCC. A primeira questão de cada disciplina costuma, não é uma regra absoluta, mas costuma ser a questão mais confusa e mais difícil. Então, nessa mistura, nessa salada de questões que eles fazem, né? Porque tem a prova branca, amarela, azul, verde e tal, enfim. Eles às vezes, eles trocam, mas a primeira questão costuma ser aquela mais complicada, aquela que tem casca de banana. Então tenta fugir dela, tá? Só uma dica, claro, isso vai fazer toda a diferença? Não, mas pode ajudar você, sim, até para você manter o controle da tua mentalidade, para você não criar nenhuma ansiedade por achar que foi confuso, foi difícil, foi uma casca de banana, enfim, tá bom? É claro também, gente, vamos lá, você tá numa questão e você tá percebendo que você tá demorando muito naquela questão. Você já patinou porque você estudou aquela matéria, mas você não tá conseguindo lembrar. Se tá demorando muito, vai embora, sai dela, deixa ela em branco, tá? Deixa ela em branco, vai pra frente. Claro também que se você resolver chutar, não muda. Quem chuta e muda, 90% das vezes se arrepende. Então, uma das melhores dicas que eu posso dar hoje na live de vocês é: chutou, não desmarca, beleza? Depois, outra dica importante, você vai começar pelas disciplinas que você tem maior domínio, tá? E você vai fazer todas as disciplinas que você estudou. Você estudou quantas disciplinas? Ah, Léo, eu estudei 13. Eu estudei ética, civil, processo civil, penal, processo penal, tributário, constitucional, trabalho, processo, trabalho, consumidor, eleitoral, ECA e o quê? Faltou previdenciário. Estudei 13. Beleza. Faça então essas 13. Depois que você terminou as 13, aí você vai para aquelas disciplinas que você não estudou. Filosofia, internacional, ambiental, combinado? Por fim, a FGV nos negou o mapa das disciplinas. Ah, não, gente, desculpa. Isso aqui eu ainda não atualizei, tá? O mapa das disciplinas. Esquece essa letra C, por favor, tá? Esqueci de atualizar. Mas já está atualizado, tá aqui, tá? Para o seu exame de domingo, beleza? Tá aqui a posição direitinho das novas disciplinas, olha aqui. É que lá no outro exame, no 38, eu mandei e-mail. E eles me responderam negando, né? Dizendo que não tinha isso no edital e que não iria nos proporcionar. Mas tá aqui o mapa agora, tá? Previdenciário ficou aqui, cadê a outra? O financeiro ficou aqui pertinho de tributário, né? E tem eleitoral. Cadê eleitoral aqui? E eleitoral ficou aqui, tá bom? Então tá tudo certo, a ordem tá aqui das 20 disciplinas agora, beleza? Vamos avançar aqui porque tem muita coisa para falar para vocês, tá? Isso aqui é um detalhe importante. Lembra que eu falei para vocês que não é só ter estudado muito.
É saber no dia da prova fazer gestão do tempo. Para quê? Para que você não fique muito cansado. Você não é computador. Até computador esquenta, não é? Imagina você que é ser humano. Então, não achem que vocês, se vocês saírem durante a prova, vocês vão ficar desconcentrados, vão desfocar, isso vai prejudicar a concentração. Não vai, cara pálida. Eu quero é que você saia. Saia 3, às vezes até 4 vezes para ir ao banheiro, tá? Qual é a dinâmica que eu quero sugerir para vocês, tá? Eu quero sugerir para vocês o seguinte: a cada 3 ou 4 disciplinas resolvidas, principalmente se for 3 grandes, terminou essas 3, vai ao banheiro. Se você terminou a segunda, por exemplo, você fez constitucional e penal. Você fez constitucional e penal. Ou você fez constitucional e ética, né? Que são 2 matérias grandes. Você fala assim, cara, que canseira mental. Levanta. Levanta, vai ao banheiro, faz um alongamento, pega uma aguinha lá da torneira, passa aqui na nuca para dar uma resfriada, faz alongamento mesmo. Você tem que lembrar que durante a prova, tem gente que fica assim durante a prova, ó. Isso é péssimo. Se você ficar assim muito tempo, e quando eu digo muito tempo, eu tô falando de 10 minutos, tá? Você ficar assim, você sente até uma certa dificuldade para respirar. Mas por quê? Porque você dificultou a circulação do oxigênio. Por isso que, né, há pesquisas que falam, né, postura mantém a disposição. Por quê? Quando você tem postura, oxigena mais, né, passa mais oxigênio pelo teu corpo, pelo teu sangue, tem mais circulação de CO2 dentro de você. Portanto, postura ajuda a manter o ânimo, ajuda a manter a motivação ali durante a prova. Mas você sentiu, depois de 2 disciplinas feitas, você sentiu que já deu um desgastezinho? Sai, não tem problema não. Não tem problema, não se preocupa, dá tempo, vai lá, pega mais água, né? Pega mais água. Não esqueça de levar sua garrafinha de água, pelo amor de Deus. Vai ao banheiro, faz um alongamento, volta. E aí você faz o que quando você voltar? Olha só. Olha a dica. Saiu para ir ao banheiro. Quando você voltar, marca no gabarito que você fez. Por que eu já quero que você vá marcando no gabarito? Porque eu já perdi as contas de quantos mentorados meus chegaram no final da prova e não conseguiu passar todas as questões por gabarito. E não só isso. Teve aluno meu que teve que passar às pressas por o gabarito, que já tinha feito, só que faltava pouco tempo, foi no desespero, marcou errado. Então, quando você já fizer 2, 3 disciplinas, dê uma saidinha, relaxa, tal, volta, já marca no gabarito. Já marca no gabarito, beleza? Para não correr o risco de mudar o gabarito também, tá? E não para deixar tudo para o final. Isso aqui é uma dica muito importante, tá, gente? Já tive aluna... e detalhe, tem aluna que vai lá e marca no gabarito e não marca direito na prova que levou para casa. Aí não sabe se marcou certa, se marcou errada, aí fica um desespero até sair a lista oficial, não consegue conferir naquele domingo à noite o gabarito, enfim, aquela loucura, tá? Antes de resolver as disciplinas que não estudou, garanta que as demais já estejam marcadas no gabarito. Então, você estudou 13 disciplinas, por exemplo, né, nessa preparação. Aí você terminou de fazer as 13 disciplinas. Antes de ir para aquela disciplina que você não estudou, antes de ir para ambiental, antes de ir para internacional, garanta que você já marcou tudo no gabarito, beleza? Isso trará mais tranquilidade para resolver essas que você não estudou durante a preparação e aproveitar para chutar aquelas. E a gente vai falar da técnica de chute daqui a pouco, tá? Não deixe de sair 2 ou 3 vezes da sala, já falei isso, para alongar, jogar uma água no rosto, ir ao banheiro. Isso não tira a concentração, muito pelo contrário. Isso vai fazer você voltar mais disposto. Aliás, vou até dar uma dica para vocês. Quando vocês voltarem do banheiro, né, voltar desse alongamento, não chega já lendo. Calma, gente, calma. Sentou, faça ali uma respiração de 10, 15, 20 segundos. Faça uma respiraçãozinha tranquilo, relaxa e volta a fazer. Sem desespero. Sem desespero, tá? A tua mente vai acompanhando o teu corpo. Se o teu corpo está agitado, se o teu comportamento está agitado, a tua mente também vai ficar agitada. E é o que a gente não quer no domingo, beleza? Não coma doces e chocolates, pelo amor de Deus. Escreve aqui, para tu não esquecer disso. Sabe aquele pessoal que vende, tem aquelas banquinhas de balinha, chiclete, doce, de caralho a 4 lá. Não tem aquele negócio lá? Deus vai abençoar que aquele pessoal vai vender muito durante a semana, mas não para ti,
tá bom? Não pra ti. Deus vai abençoar que eles vão vender muito, mas não pra ti. Não compra aquelas barrinhas de Snickers, aquelas barrinhas de batom, de não sei o que. Cara, não façam isso. Quando você come um chocolate, um doce, quando você coloca açúcar dentro do teu corpo, isso vai para a corrente sanguínea. Quando chega na corrente sanguínea, dá um pico glicêmico em você. Aí você fica alerta, dá uma sensação de prazer, dopamina, serotonina, né? E assim, beleza. Aí, 5 minutos depois, 5, 6 minutos depois, você já, ó, o pico glicêmico agora já baixou, porque já saiu do teu sangue. Aí dá a sensação de cansaço, de fadiga, de sono, você começa a bocejar, você nem sabe por quê. Porque tu se entupiu de açúcar, cara pálida. Então não leve chocolate doce. Se quiser levar chocolate, leve os 70%. Leva os 70%. Leva chiclete. Leva chiclete, gente. Chiclete ajuda até a manter um pouquinho da disposição. Eu ia falar para vocês levarem chiclete de canela, mas já me disseram que quem gosta de chiclete de canela está muito próximo ao vício de crack e cocaína, né? Está muito próximo de ser um viciado. Mas eu ia falar da canela porque a canela é termogênico, né? Enfim, mas é algo muito, muito pequenininho. Enfim, leva o chiclete se você quiser, tá bom? Mas leva o chiclete, vai ajudar bastante. Voltando para cá, ó, não coma doce, chocolates, muito doce, tá? Leve frutas, tá bom? Leve frutas, chicletes, né? Clientes não, tá? Barra de cereais, cuidado. Eu coloquei light aqui justamente por conta do açúcar, tá? Beleza? Chocolate só se for meio amargo, na verdade, eu até levaria ali. Pode levar meio amargo. Se você não exagerar, pode levar o meio amargo, tá? Mas se você é aquele chocolatra que dá até dor de cabeça se não comer, leva o 70, tá? Isso irá evitar indisposição. Tem gente que fica cansado, fadigado durante a prova, acha que foi só por causa da prova. Não, foi por conta daquilo que você ingeriu. E beba água, beba água, beba água. Gente, nosso cérebro, 70, 80% é feito de água. Nosso cérebro. Então, se você parar de beber água, o que vai acontecer com o teu cérebro? Vai ficar desidratado. E qual é a consequência? Qual é o efeito que isso causa no teu cérebro? Dor de cabeça. Aí tem gente que fala, nossa, mas eu saí da prova com uma dor de cabeça, a prova tava difícil. Não, cara pálida, é porque tu não bebeu água. Cria vergonha na tua cara, tá? Bebe água. Vai bebendo ali. Você vai sair para ir ao banheiro mesmo, então não tenha problema de ter que urinar, tá bom? Agora um detalhe importante, ó. Inclusive vou até beber a minha aqui. Se você é aquela pessoa que é ruim de beber água, não acha que beber água só no domingo vai te ajudar. Porque um corpo hidratado, ele não é hidratado num dia. Então você precisa de pelo menos 2 dias aí para hidratar teu corpo. Então começa hoje, tá? Começa hoje bebendo a quantidade de água suficiente. Léo, qual é a quantidade mínima? Eu falei mínima, tá? De água para não ter nenhum problema no dia da prova. É 30 ml por quilo. É o mínimo. Eu tomo em torno de 40, 50 ml por quilo. Então, por exemplo, que peso em torno de 100 quilos, eu bebo em torno de 5 litros, 6 litros. Ó, por exemplo, estou na terceira do dia. Isso aqui é de 2 litros. Até 6 litros eu bebo num dia, tá? Corpo hidratado. Tá joia? Isso evitará dores de cabeça, como eu já falei para vocês. Até aqui tudo bem? Todas essas informações, você pode falar assim, isso é muito besta. Não é. Coloca isso em prática. O óbvio precisa ser dito, para ele não ser esquecido. E se você peca no óbvio, você vai ter dificuldade de fazer aquilo que realmente é a parte técnica, que é o conhecimento. Isso aqui é para ajudar você no dia da prova a ter um bom... a não ter indisposição, a não ter dificuldade, né? Não ficar com sono. Uma outra dica aqui, mas eu vou falar dentro das técnicas de ansiedade, tá? Que eu vou falar já já. Você tem que dormir bem, cara. Você tem que dormir bem. Hoje, né, sexta para sábado, durma bem. Sábado para domingo, durma bem. Não invente, não queira reinventar a roda. Não inventa moda. Não inventa moda. Ah, Léo, me chamaram para uma galinhada, me chamaram para uma buchada de bode, me chamaram para comer um chambari, uma rabada, me chamaram ali para comer um negócio ali que eu não tenho costume de comer. Come não, cara. Come não. Come não. Fala para a pessoa, não, hoje eu vou ficar em casa mais quietinho, tá? Vocês que têm costume aí de beber, vocês têm costume de sair para beber. Ah, eu vou beber para desestressar. Faz isso não, faz isso não. Porque essa sensação de desestresse é uma ilusão. O teu cérebro será o mais prejudicado. E domingo tu precisa do quê? Precisa do teu cérebro. Tá joia? E essa bolinha que eu comprei hoje?
Comprei essa bolinha hoje aqui, tô feliz demais, cara. Porque eu tenho TDAH, né? Então, eu gosto de fazer as coisas pegando, né? Às vezes numa caneta, em alguma coisa. E eu falei, rapaz, por que não leva essa bolinha aqui pra brincar? Agora eu tô com essa mania da bolinha aqui. Me ajuda, tá? De verdade, me ajuda. Beleza? Agora eu quero falar com vocês sobre gestão das emoções, da ansiedade. Léo, como é que eu controlo a ansiedade? Gente, como é que tá a ansiedade de vocês aí? Fala aí pra mim, de 0 a 10. Tá feliz que a prova tá chegando? Vocês têm que estar felizes que a prova tá chegando, gente. Vocês têm que estar felizes porque a prova tá chegando. Por que vocês têm que estar felizes que a prova tá chegando? Porque é para isso que vocês estavam estudando. É para isso, tá? É para isso que vocês estavam estudando, é para isso que vocês estão se dedicando. É para isso, tá? Então, fiquem felizes com isso, tá? Manda pro teu cérebro, pro teu coração, a gratidão. A prova tá chegando. Não sei se você conseguiu estudar o suficiente, não sei como é que foi sua vida, talvez você teve dificuldade com filhos, com pais, com trabalho, com a logística, mas seja grato, a prova chegou. E você precisava que a prova chegasse para que você seja advogado. Aí você fala assim, não, Léo, só queria mais uma semana. Não vamos ser hipócritas, não, tá? Se tivesse mais uma semana, você também faria no final dessa semana, queria só mais um, queria só mais um, queria só mais uma. Então, vamos estar felizes que chegou a prova, tá bom? A primeira coisa é, fuja do sentimento de culpa, mas também fuja de pessoas negativas, pessoas tóxicas, pessoas que não têm muito a contribuir com você nesse momento, pessoas que querem, sabe, devagar, pessoas que querem te tirar do prumo, pessoas que querem tirar a tua paz, pessoas que você sabe que só de chegar perto dela, teu santo não bate. Evite, tá? Evite conversar sobre a prova, evite conversar sobre a FGV, que é uma bosta, que é incoerente, que é sacana. Evite, isso não vai ajudar, isso só vai piorar a tua ansiedade. Porque lá no fundo o teu cérebro está falando assim, tô indo para uma guerra. Meu amigo, e guerra, pessoas morrem, pessoas matam, mas pessoas morrem. Tá? E eu tô falando guerra no sentido ruim mesmo, tá? Não no sentido de você ter a postura de um guerreiro. Então, evite isso, tá? Evite conversas, evite resolver problemas. Ah, tô com crise no casamento. Não vai ser hoje que tu vai resolver isso. Não. Não vai ter uma DR em plena sexta-feira de prova, em pleno sábado de prova. Né? Vira pro teu marido, pra tua esposa, namorado, fala assim, cria vergonha na cara. Eu vou fazer uma prova domingo. Deixa pra gente conversar isso na segunda-feira, tá? Vai pra casa da tua mãe, do teu pai. Cara, mas não é hora, tá, gente? Não é hora. Outra coisa, vocês que gostam de seguir muitas coisas nas redes sociais, muitos jornais, gostam de assistir jornal, essas coisas. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma catástrofe, quando eu vejo assim, um evento horrível, que pessoas morreram, crianças morreram, não sei o quê, eu fico mal. E eu acho que não é o final de semana para vocês darem abertura para isso, tá? Então fuja. Isso vai fazer com que você tenha mais paz e, consequentemente, menos ansiedade no dia da prova, tá bom? Façam revisões sem desespero, tá? Amanhã, sábado, analise se vale a pena participar daquelas reuniões de véspera. Tem muitos cursinhos aí fazendo revisão de véspera, né? Eu gosto de desacelerar, gente. Sábado, eu gosto de desacelerar, fazer uma leitura do meu caderno, leitura que eu já li, só para garantir, para confirmar assim na minha cabecinha a memorização, mas é coisa leve, tranquilo, se deu tempo, não deu. Faça uma caminhada tanto no sábado quanto no domingo pela manhã. No sábado, durma cedo para você acordar cedo no domingo, faça uma caminhada ou vá para a academia, vá para a missa, vá para o teu culto, sabe? Alimente tua fé. Vale muito a pena, tá? Mas pega leve nesses dias, beleza? E se for fazer revisão, faça revisão sem desespero. Tem coisa que você fala assim, essa matéria eu não estudei. Às vezes corre o risco de você se preocupar tanto com essa matéria que você não estudou e perder aquilo que você já estudou, tá? Então, vê aí o que mais vale a pena, tá? Outra coisa, para não bater o desespero no domingo, né? Já defina, hoje defina, que hora você vai acordar no domingo? Porque aí você já sabe que hora você vai dormir no sábado. Já programe com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, que hora que você vai dormir, né? Se vai ter algum jantar, fala assim, não, eu vou ficar em casa. Eu quero ficar em casa, tranquilo, assisto um filme tranquilo. Cara, inclusive, me pedem depois lá no Instagram, peça para mim lá no Instagram uma lista de filmes
bacanas, assim, para vocês assistirem no domingo, no sábado. Cara, tem uns filmes muito gostosos, assim, para você assistir em véspera de prova. Porque, afinal de contas, né, é um combate. E você precisa ter postura de combatente. Você precisa ter uma postura autoconfiante no dia da prova. Sabe aquele jogador que vai bater o pênalti e ele vai para a bola já achando que vai errar? Errou. Então você tem que ir para a prova sabendo que é advogado, cara. Postura de advogado. Postura de quem entra numa audiência e impõe presença, impõe respeito só com a própria presença lá dentro. Postura, postura. Tá bom? A roupa que você vai usar. Roupa, cara, use uma roupa leve, confortável. Roupa que você se sente bem e não a roupa que você se sente chique. Cuidado, meninas, tá? Com salto alto, roupa apertada, roupa que vai te incomodar. Tem gente que fica na cadeira o tempo todo se arrumando, arrumando a roupa para baixo, a saia para baixo, aquele negócio vai se incomodando. Você não sabe se a sala vai estar gelada, se a sala vai estar quente demais. Aliás, está quente aí na cidade de vocês, que aqui tá quente pra caralho. É muito, não é pouco não. Então já escolhe. Outra coisa, o documento, tá? Uma pergunta que eu recebo muito é CNH vencida. CNH vencida pode, gente. CNH vencida não serve para usar no trânsito, mas serve como documento pessoal, tá bom? Para quem não sabe disso, tem decisão do STJ nesse sentido, serve como documento, tá? Sobre o que você vai levar, né? Você vai levar o quê? Uma fruta? Qual fruta? Você vai levar um sanduíche natural, sempre em material transparente. Então pega aqueles insufilme transparente lá, leva um punhado de castanha, castanha de caju. Não leva muita castanha do Pará, não, porque dizem que muita castanha do Pará não é saudável ali, né? Muita no dia. Leva ali umas amêndoas, tal, separa o documento direitinho. Essa quarta dica aqui, ó, não durma tarde, não beba, não coma coisas pesadas. Não coma muito carboidrato no sábado à noite. Não coma muito carboidrato no almoço de domingo. Vocês precisam almoçar, gente, porque o cérebro precisa estar alimentado. Não é só o seu corpo físico, o cérebro precisa de alimento. O cérebro também se alimenta do alimento que você ingere. Então, no domingo, você precisa se organizar. Que hora que você vai acordar para tomar café da manhã? Que hora que você vai almoçar? Vai ter que almoçar mais cedo, obviamente, para não perder o horário, para não chegar lá com o portão fechado. Pelo amor de Deus, se organiza nesse sentido. Mas o importante aqui é organização. É planejamento. E depois é só seguir o plano. Por isso, ó, hoje, sexta-feira, antes de dormir, já deixa tudo isso programado, já programa com a tua família, deixa tudo preparado, tá bom? Então, ó, se você não pegar no sono, não inventa de estudar. Eu tive uma mentorada, cara, ela estudava 8 horas por dia. Aí no sábado ela não conseguia dormir, ela foi estudar. Ela foi dormir, cochilar 4 horas da manhã. Não passou, gente, não passou. Por quê? Porque o cérebro não estava descansado. Você não consegue raciocinar. Sono está no topo das coisas mais importantes para a qualidade do cérebro. Sono está no topo, top 1, é top 1 das coisas mais importantes para uma qualidade do cérebro. Para um cérebro de alta performance, um cérebro concentrado, um cérebro focado, um cérebro que consegue resgatar a informação. Tá? Então, vá assistir um filme agradável, tá? Às vezes até motivacional. Fome de Poder, por exemplo, é muito bom. Até O Último Homem. É muito massa aquele filme, né? Sensacional. Tudo isso aqui ajuda no controle da ansiedade, porque qual é o problema? O que é ansiedade? Ansiedade ela é gerada pelo medo, medo de uma coisa que ainda não chegou, porque a prova é só no domingo. Medo porque você está inseguro, medo pela incerteza, a incerteza de como será, de como que vai ser. E aí, vocês têm que lembrar, vocês não controlam tudo, mas tem coisas que vocês controlam. Se aquilo que você controla, você colocar num plano, você vai ter menos ansiedade, tá joia? Mas outras coisas importantes aqui, ó. Quem é meu aluno sabe o que é chart neurolinguístico. Sabe ou não sabe? Você que é meu aluno, é só ir lá no módulo de concentração, e pegar o vídeo que fala sobre chart neurolinguístico, ou o módulo que fala de ansiedade, não lembro. Vai lá e faça o chart neurolinguístico antes de sair de casa. Por que eu não levo para a prova para fazer, Léo? Cara, você pode até pegar a folha impressa do chart neurolinguístico, levar, colocar num bolso, né, fazer lá no banheiro antes de entrar para a sala, mas toma cuidado porque vão que eles acham que é uma cola, né? Vão que acham que é um gabarito, então eu não aconselho não, tá bom?
Usa melhor roupa e calçada, a gente já falou sobre isso, vai confortável e não chique. Ah, outra coisa importante. Não levem relógio. Para que levar relógio? Você já vai ter que levar o celular, não vai? Não leva relógio, porque você vai ter que tirar, colocar, cinto, tirar, colocar. Meninas, cuidado com o sutiã, né? Calcinha, que pode aí ter alguma coisa de metal e eles vão te encher o saco por causa disso. Então, quem puder ir de Uber, vai de Uber para não ter preocupação com estacionamento, tá bom? Outra coisa importante, cara, no dia da prova é você a prova e Deus. É você a prova e Deus. Então, vi um conhecido, foge, sai na diagonal. Sai na diagonal. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu que passou no concurso para o Senado. Falou, Léo, no dia que eu cheguei no Senado, eu não vi ninguém que eu tinha visto lá no dia da prova. Ou seja, quem tu vê na prova não passa. Então não olha para ninguém, não. Dica, não olha para ninguém, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não. Gente, eu lembro quando eu fui fazer a minha prova, e aconteceu um problema lá de horário de verão, TDAH, né? Eu fiz a minha prova em 2008, Banca CESP, em Palmas, capital do meu... Hoje eu moro em Brasília, né? Mas na época eu morava no Tocantins. E na época eu só fazia a prova na capital. E eu esqueci do bendito horário de verão, que naquela época tinha em Brasília, mas não tinha no Tocantins. Foi um engano meu, mas como eu sempre cheguei muito antes da hora, eu achando que eu estava chegando 1 hora e 15 minutos antes, eu estava chegando 15 minutos antes. Eu quase perdi. Quando eu chego na sala, tá lotado todo mundo. Uma conversa dos infernos. Gente, foco, cara. Foco, foco. Já viu os atletas de alta performance quando eles vão atletismo, corrida, futebol, enfim, essa galera, antes deles entrarem em ação, eles estão sozinhos, só ele e o pensamento deles. Só o cara e o pensamento dele ali, só focado, pensando, com pensamento positivo, com pensamento no resultado que ele quer. Então, chegou, fica no canto, na miúda e vai para a sala, tá bom? Antes de iniciar a prova, você que é cristão, você que não é, antes de você pegar, antes de você começar, pegou a prova, faça uma oração. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Não sei se vocês conhecem a minha história, não tenho para que mentir para vocês, mas eu estudei 13 dias para minha prova. Por várias razões que eu não vou explicar aqui agora, mas por várias razões eu não estava estudando para a prova da OAB, não estava estudando para concurso, estava estudando para nada. E fui um aluno mediano durante a faculdade. Não fui o pior de todos, mas também não tinha as melhores notas. E eu lembro que eu estudei muito, faltando 2 semanas. Muito, muito, muito. Por isso que eu criei o cronograma 13. É mais em homenagem à minha história, sabia? E aí eu lembro que quando eu peguei a prova... Escuta isso aqui, gente. Quando eu peguei a prova, eu lembro que o primeiro pensamento que passou na minha cabeça foi: eu não estudei direito para essa prova. E eu estava passando por um momento muito difícil naquela época. E eu precisava ser aprovado. Precisava mesmo. Precisava mostrar para mim. Precisava mostrar para os meus pais. E quando eu olhei para aquela prova, a única oração que eu fiz foi assim, ó: Senhor, que teu Espírito Santo desça sobre mim, me dê sabedoria e inteligência para lembrar aquilo que eu estudei. Foi a única oração que eu fiz. Eu não fiz uma oração assim pedindo para ser aprovado. E nada contra quem faz essa oração, pelo amor de Deus, até porque é a tua vida, eu acho que você tem que pedir mesmo. Mas foi o meu coração naquela hora. E a única coisa que eu pedi para Deus foi que eu lembrasse tudo aquilo que eu tinha estudado. E eu me emociono porque foi uma fase muito difícil, assim, sabe? E claro que depois disso teve muita dificuldade, cara. Teve muita, muita, muita dificuldade, graças a Deus. Porque senão o Léo de hoje é porque o Léo enfrentou. O Léo não fugiu daquelas dificuldades, sabe? Eu enfrentei dificuldade profissional na advocacia, como professor, com cliente, com aluno. Mas aquele foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio. E eu lembro que foi a única oração que eu fiz. Então, você que é cristão, você que não é, antes de começar a fazer a prova, fala com Deus, fala com o cara lá de cima, fala com, sei lá, fala com aquilo que você acredita. Porque tem hora que você precisa de uma forcinha, gente. A gente precisa. E eu costumo dizer que Deus honra os disciplinados.
Deus honra a nossa fidelidade. E Deus conhece a tua história. Deus conhece a tua história. Deus conhece as tuas dores. Cara, Deus conhece a tua procrastinação. Deus conhece a tua preguiça. Deus conhece por que tu é preguiçoso. Deus conhece por que tu é procrastinador. Deus conhece por que tu é miserável. Então, vale a pena essa oração, sim. Deus é a única pessoa capaz de nos entender de dentro por fora. Deus conhece os porquês, que às vezes nem nós conhecemos, tá? Bom, enfim, deixa eu fechar esse parêntese aqui e voltar, tá bom? Bom, tá fazendo tudo sentido o que eu tô falando para vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando aqui das dicas. Vale muito a pena, a gente já aprovou muitas e muitas pessoas e eu tenho certeza que essa live aqui vai fazer muita diferença para vocês, tá joia? Se bater o desespero, gente, se bater o desespero, se bater o branco, se bater aquela agonia, o coração taquicardia, vá pro banheiro. Alongou, passa uma água, faz um alongamento, senta no vaso, meu irmão. Vale tudo, só não vale ser reprovado. Senta no vaso, fica em pé. Tem que ser dentro do banheiro, porque se for do lado de fora, os fiscais às vezes não deixam, né? Então, ó, respira de maneira calma, tranquila. Coloca o pensamento no ar que entra e no ar que sai. Fecha os teus olhos, coloca o pensamento no ar que entra e no ar que sai, ó. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Segura um pouquinho, solta. Faz isso por 30 segundos, 1 minuto e meio, não importa. Relaxa, ninguém vai entrar dentro do banheiro para te pegar, não. Quando dá o branco e o desespero, que bate às vezes a incerteza, né? Enfim, é normal, é natural. E quase todos vão bater. Só que alguns conseguem controlar mais do que outros e tá tudo bem. Use então isso aqui, ó, use essa dinâmica. Sai da sala, não adianta ficar lá. É assim, ó, quando você está no olho do furacão, você tem que sair do olho do furacão e olhar de fora para dentro. Então você vai para o banheiro, toma uma água, faz um alongamento, relaxa. Respira. Respira. Tá bom? E vai dar certo. Sabe por quê? Porque essa prova não é maior do que você. Então essa prova não tem o poder de te gerar todo esse medo, porque ela não é maior do que você. Ela não tem o poder de destruir a tua vida, não tem, porque se você for aprovado, é certeza absoluta que a tua vida vai ser transformada no dia da aprovação? Não é, cara, não é. Então, se nem mesmo a aprovação vai fazer isso, a reprovação também não vai. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Essa prova não é maior do que você, porque maior do que essa prova é a tua vida, o teu projeto de vida, a tua saúde mental, a tua qualidade de vida, os teus sonhos. O teu sonho não foi planejado numa data. Não é no domingo a tua prova, o teu prazo final para ser aprovado. Então vai com essa tranquilidade de que essa prova não é maior do que você. A FGV não é maior do que você. Fez sentido para vocês? Sim ou não? Fez sentido para vocês? Tá fazendo sentido? De 0 a 10. 0 a 10. Eu confesso que é muito difícil ficar vendo os comentários enquanto eu faço a live, tá? Então, mesmo eu não vendo aqui os comentários, tá? Mesmo eu não vendo aqui os comentários, eu prometo para vocês que quando terminar, se ficou alguma pergunta aqui que eu não respondi, eu respondo para vocês lá nos stories do Instagram, tá? Prometo para vocês. Então, vocês busquem lá direitinho, sem nenhum problema. Combinado? Tá jóia. Gente, outra coisa. Quem não respondeu o formulário de pesquisa que eu coloquei lá nos grupos de vocês, é uma pesquisa importante para a gente melhorar, para saber se valeu a pena, tá? Se valeu a pena ter estudado pelo método RTD do professor Léo Paixão, o que vocês acharam da experiência, seja da plataforma, seja em relação a mim, seja em relação ao método, tá? Faça essa pesquisa lá pra gente, tá lá no grupo de vocês o link, beleza? Bom, e para encerrar, vamos para as técnicas de chute. Vamos lá. Primeira coisa importante sobre técnica de chute. É o último recurso. Então você só vai usar quando realmente você não quando você não conseguir responder, quando o negócio ficar em branco, pelo amor de Deus, tá bom?
Não façam isso. Bacana? Então, técnica de chute é realmente o último recurso, tá? Se você ficar em dúvida ali entre duas e você deu um chute, não, cara, acho que é isso aqui. Marcou, já era. Marcou, sabe aquela história que aqui em casa eu e a Aline, a gente tem a mania de falar assim, né? Casou, acabou. Casou, acabou. Não, casou, acabou. Não, casou, acabou. Uma brincadeira que a gente faz entre a gente. Marcou, acabou, velho. Marcou, já era. Não volta atrás. Pelo amor de Deus. Tá bom? Mas aí, eu queria dar algumas técnicas. Eu sei que alguns adquiriram. Isso aqui está explicado de maneira detalhada lá na plataforma de quem adquiriu separadamente a técnica de chute. Outros, né? Tem aí dentro da própria plataforma uma aula falando sobre técnica de chute. Então, eu só quero reforçar aqui algumas coisas. Então, vamos lá. Ao resolver a questão, você está resolvendo uma questão lá. E ao resolver, pode acontecer o seguinte, que você não sabe resolver aquela questão. Aí você pode arriscar chutar, você pode arriscar deixar ela em branco. É tudo um risco, tá, gente? E tudo isso aqui que eu tô falando é risco. O risco é mais de errar ou de acertar? De errar, é claro. Mas já que você já ia errar de qualquer jeito, vamos usar pelo menos alguma técnica, tá bom? E aí, se você tiver ali, né, numa dúvida absurda, você não lembra de nada daquilo. Lembre o seguinte, da relação entre o objeto da disciplina e aquilo que está na alternativa. Como assim o objeto da disciplina? O que o direito do trabalho estuda? Os direitos do trabalhador. Então, ó, a ideia ali é beneficiar o empregado. Os dois grandes objetivos do direito do trabalho é beneficiar o empregado e reconhecer a relação de emprego. Então, e isso é um benefício para o empregado, né? A questão aqui é o seguinte, na dúvida de uma questão que envolve, busca aquilo que é mais benéfico para o empregado. O que é mais benéfico para o empregado aqui naquela brincadeira, tá? Direito penal. Não estou falando que isso é absoluto, mas na maioria das vezes, a questão mais óbvia, quando você não sabe a questão, você precisa chutar. A questão mais óbvia ali poderia ser o quê, gente? Aquilo que é mais benéfico para o cara que cometeu o crime. Tá bom? CDC, quando você reconhece a relação de consumo, porque se você reconhece a relação de consumo, aquele cara que comprou, ele é um consumidor, e o consumidor tem direitos, tem proteção. Entendeu? Então isso é mais benéfico, mais interessante. Eu lembro de uma questão, por exemplo, de uma explosão que aconteceu dentro de uma loja do shopping. E aí uma pessoa que estava passando do lado de fora do shopping, cara, tem responsabilidade, sim. Aquele cara merece a proteção, tá vendo? Aquilo que é mais benéfico para ele. Muita gente errou essa questão na prova. Uma outra dica também, questões que afirmam não haver fundamento legal podem estar erradas. Quando uma questão fala assim, ó, embora não encontre previsão legal, ou não há alicerce na Constituição, teve questões que teve. Isso aqui é transcrição de questões que já caíram, tá? Ora, se a alternativa fala que não há previsão legal, a chance de estar errada essa questão é muito grande. Por que a chance de estar errada essa alternativa é muito grande? Aí eu tô falando de alternativa, tá? Não tô falando da questão como um todo. Eu tô falando da alternativa em si. Se uma alternativa fala assim, ó, o direito deve ser feito isso, embora não haja previsão legal sobre isso. Essa alternativa pode estar errada, por quê? Porque 90% da prova, a resposta está na lei. Ora, se 90% da prova, a resposta está na lei, significa que a chance daquela alternativa estar errada é muito grande. Fez sentido para vocês? Porque 90% da prova da OAB, a resposta vai estar no artigo. Por isso que, se a alternativa fala que não há previsão em lei, mas deve ser feito isso, então aquela alternativa pode estar errada. Então não marca ela, beleza? Uma dica importante para vocês. Alternativa que usam palavras que contaminam a alternativa. Contaminam por quê? Porque elas fogem do padrão ou elas restringem demais. Por exemplo, uma alternativa que fala assim, ó, somente tal, obrigatoriamente deve ser feito isso. Foge um pouco do padrão. Por quê? Porque o direito é feito de muitas exceções, é muito relativo, depende de muita coisa. A mesma coisa quando a alternativa fala assim, jamais, não, nunca poderá ser, sempre será dessa forma. Nenhuma hipótese cabe isso. Normalmente essa alternativa vai estar o quê? Errada.
Contamina a alternativa quando você restringe demais ou foge daquele padrão, beleza? Então toma cuidado com isso aqui. Essas 3 dicas aqui são dicas na hora que você estiver resolvendo e você já quer dar aquele chute, você quer arriscar ali na hora. Beleza? Ponto. Terminei a prova. Terminei a prova. Assim, ó, terminei tudo que eu queria responder, eu já respondi. Só que olhando para a prova, caramba, ficaram 10 questões em branco. O que, que eu faço agora com essas 10 questões que ficaram em branco? Agora vem o último chute, a última técnica de chute que ajuda muito. Essa aqui é a técnica de chute que mais ajudei pessoas, sem dúvida alguma. Eu tenho pessoas que acertaram 12, pessoas que acertaram 8 questões usando essa técnica aqui. Para você entender como aplicar essa técnica, você precisa entender primeiro um padrão que a FGV usa. É um padrão. Tem gente que pergunta, professor, isso aqui é só para OAB ou para concurso também? Cara, tem que analisar concurso por concurso. Eu estou falando da OAB. Há um padrão, que é isso aqui, ó. Há uma distribuição de 20 alternativas corretas, letra A, 20 alternativas corretas, letra B, 20 alternativas corretas, letra C, 20 alternativas corretas, letra D. Há um padrão que se aproxima desse número. Olha, por exemplo, o exame 36. Olha o exame 36. Das 80 questões, 20 alternativas corretas eram letra A. 20 alternativas letra B. 20 letra C, 20 letra D. Gente, a FGV, ela recebe as questões dos professores. Vamos lá. Como é que funciona? Só para vocês entenderem rapidamente. A FGV, ela contrata, sei lá, professor de consumidor. Só são 2 alternativas de consumidor. Esse professor vai fazer várias questões para a FGV. Não é só 2, não. Vai fazer várias questões de consumidor. Dessas várias questões de consumidor, a FGV vai selecionar 2. E dessas 2, ela vai selecionar a alternativa correta. Ela vai escolher o local da alternativa correta. Ela vai escolher se vai ser a letra A, B ou C. Só que isso é feito por computador. Como isso é feito por computador, pode ser que as 2 alternativas de consumidor estejam na letra A. Tem gente que fala assim, não pode ser as 2 letra A. Não sei, pode ser. Pode. Pode ser a letra A e a letra D, as 2 de consumidor? Pode. Pode ser as 2 letra D? Pode. Não tem problema. Porque a gente não sabe o que é feito pelo computador. Só que há uma distribuição equitativa. Aí é claro que de exame para exame, né? Nem sempre é como foi no exame 36. Né? Exame 38, por exemplo, foi muito parecida com isso aqui, ó. Igual a do 35. Muito parecida, tá bom? Então, não se preocupem. Essa técnica que é absoluta, nenhuma técnica é. Mas já que tu não sabe, usa pelo menos uma técnica. Aí funciona mais ou menos assim. Você terminou a prova, ok? Você terminou a prova. Quando eu digo terminar a prova, gente, quando eu digo terminar a prova, você fala assim, o que tinha para responder, eu respondi. E agora, o que eu faço com as questões que ficaram em branco, aquelas que eu ainda nem chutei? Eu não estou falando daquelas que você ficou em dúvida entre 2 e marcou uma. Não, você não marcou nada, 0, não marcou nada. Ambiental você não marcou nada, internacional você não marcou nada. Teve uma ou outra de constitucional que você deixou em branco, uma outra de penal que você deixou em branco. Beleza? Ok. Aí você vai contar. Tem que dar tempo, né? É claro. Isso dando tempo para você. Normalmente dá tempo, tá? Normalmente dá tempo. Ainda mais aplicando nossas técnicas aqui, dá tempo. Até porque muita gente já foi aprovado nessa brincadeira aqui. Aí, vamos supor, então, que todas as marcadas... A matemática ficou assim. Das que você marcou 4 questões letra A. Das que você fez, você marcou 9 letra B. Das que você marcou, 7 foram letra C. E 10 foram letra D. Nós estamos contando apenas as questões que você tem certeza. Certeza. Beleza? Então, certeza, das que você marcou, você tem certeza de 4 letra A, certeza de 9 letra B, certeza 7 letra C, certeza você tem 10 letra D. Por que eu gosto de falar de certeza? Porque eu gosto de falar certeza porque se aproxima mais
dessa técnica aqui. Porque se você somar tudo, vamos lembrar que algumas você acabou chutando, entendeu? E se você olhar para a prova, você não marcou só isso aqui, ó. 10 mais 7, mais 9, 18, 20. Aqui, ó, tem pouco mais de 30. Você tem certeza de pouco mais de 30. E tá tudo bem. Só que você marcou no total, sei lá, 65, 70. Você marcou 65, 70 questões total. Mas isso aqui que você tem certeza. Aí, das que você tem certeza, você reparou que a letra A você marcou só 4. Você vai pegar aquelas que você deixou em branco, você vai marcar só letra A. Por quê? Porque se a média de alternativas corretas, letra A, são 20, a média são 20, significa que é a que você está mais distante. Léo, e se uma deu 7 e a outra deu 6? Ou se duas deram 7? Escolhe e pede pro Papai do Céu te abençoar, meu irmão. Porque é técnica, é chute, não tem jeito. Mas a chance de você acertar pegando uma alternativa e marcando só ela é muito maior do que você falar assim, não, isso aqui tem cara de A, não, isso aqui tem cara de B. Rapaz, eu vou é de D de Deus, eu vou é de A de água, sei lá. Tem gente que inventa moda, né? Então, nesse caso aqui, você vai pegar o restante. Se você contar e a que menos você marcou foi B, então as que você deixou em branco você vai marcar só B. Por causa dessa distribuição equitativa que é muito comum nas bancas da FGV, principalmente nas provas da OAB. Depois vocês dão uma olhadinha, esse link aqui ó, tá no PDF que eu mandei para vocês. Tá? PDF ou tá no grupo ou tá lá na plataforma. Dá uma olhadinha aqui, ó, vocês vão encontrar muitas pessoas. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Ah, não vou porque abriu pelo Mozilla e Mozilla não tem o meu WhatsApp, não tem meu Instagram aberto. Mas enfim, é isso, tá? Ó, como é que tá difícil para eu olhar os comentários aqui de vocês, vou fazer o seguinte, ó. Se ficou alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram agora. Vou abrir uma caixinha de perguntas, você vai colocar sua dúvida lá e eu vou responder lá. Mas pode deixar a pergunta aqui também nos comentários, porque eu vou ver os comentários depois da live, eu consigo abrir os comentários e ver, porque vai ficar salvo os comentários, tá joia? Essa live aqui é uma live privada, só para os meus alunos mesmo, para quem adquiriu. Então, gente, ó, siga o plano, tá? Siga o plano. Calma, respira. Lembra do que está em jogo. Não é só sobre você essa prova. Não é só sobre a sua história. Às vezes é sobre a história dos seus netos que ainda nem nasceram, sabia? Isso é pesado. Se você parar para pensar, o que a gente faz ou deixa de fazer hoje vai ter reflexo lá nos nossos filhos, que talvez nem nasceram, no caso eu tenho duas, né? Mas que talvez ainda nem nasceram, e de netos que ainda nem nasceram. Então, lembra-se do que está em jogo, mas não lembra do que está em jogo para se desesperar, mas para lembrar, ainda bem que chegou a prova, porque agora eu posso ir atrás do degrau que eu preciso alcançar para alcançar as outras coisas da minha vida. Essa prova é passaporte para uma vida profissional de muito trabalho, se Deus quiser. Trabalho que eu falo assim, trabalho produtivo, não só trabalho duro, né? Não só trabalho no sentido de horas e horas, mas trabalho bacana, trabalho que vai exigir intelectualmente de você ser produtivo, você ser útil. E essa prova é um grande treinamento. Às vezes, até ser reprovado nessa prova é um grande treinamento, porque durante a advocacia, você vai ter que recorrer, porque você vai perder algumas ações. Então, leva isso com leveza. Léo, mas eu já fiz tanta prova, eu não aguento mais. Calma teu coração. Às vezes é exatamente por causa desse pensamento que você está sendo reprovado. Porque aí você já vai para a prova, já pensando na reprovação, achando que vai ser reprovado. Eu já tive vários alunos que reprovaram, sei lá, 5, 10, 8, mais de 10 vezes. Talvez vocês já viram depoimentos aqui da Ana Maria, do Denis, enfim, pessoas que fizeram mais de 10 provas e mesmo assim foram aprovados. Por quê? Seguiram um plano. Estudaram, fizeram o papel deles, mas no dia da prova seguiram também essas técnicas, essas táticas aqui para se darem bem, tá bom? Eu vou estar aqui enquanto vocês estiverem aí. Então, depois da prova, manda uma mensagem lá no meu direct, manda uma mensagem no WhatsApp do suporte, manda uma mensagem, tá? Falando como foi a preparação, como que você se sentiu, o que você achou. Nossa vida não para ali na primeira fase, não, ainda tem a segunda fase, tá? Para quem me perguntou, eu faço mentoria, tá?
de segunda fase, mas a minha mentoria é individual, é comigo cara a cara, tá? De penal, de civil, de constitucional, civil constitucional, administrativo, beleza? E penal. Penal a gente vai fazer junto com o professor Jair. E aí tem civil, constitucional e administrativo. Quem quiser pode me procurar, pode nos encontrar, pode ir atrás da gente para saber como funciona. Na segunda-feira, pós-prova, eu vou fazer uma live com vocês explicando como estudar para a segunda fase. Muito embora alguns de vocês tenham lá dentro da plataforma um módulo falando sobre a segunda fase, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer uma live na segunda-feira explicando como é que deve estudar, porque o estudo da segunda é completamente diferente da primeira, eu vou fazer lá, tá? Bom, mas voltando a falar, durma bem hoje, mas não durma antes de decidir tudo aquilo que a gente falou na live de hoje, tá? Durma bem amanhã. Pega leve, descansa, desacelera. Toma cuidado, aprenda a falar não, como a gente já falou aqui várias vezes, se afaste de algumas pessoas. Amanhã é dia de buscar paz. Amanhã é dia de se isolar um pouquinho mais, para que no domingo você esteja bem, esteja leve, tá? Reveja o que eu falei nessa live aqui que você precisa decidir e fazer, tá bom? A gente tá aqui, obrigado pela confiança de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, um beijo enorme no coração. Domingo eu vou estar em oração, eu vou estar atento a vocês, porque o sucesso de vocês também confirma o nosso sucesso, né? Não adianta nada ter tido sucesso até hoje e não ter domingo com vocês. Então, a gente espera um grande, grande sucesso no domingo junto com vocês, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, Deus abençoe.